Boa noite, meninas. Tudo bem? Final de domingo, mais uma live. Que prazer estar aqui com vocês. A gente vai falar de um assunto muito bacana, muito enriquecedor. Eu tenho certeza aí que vai agregar muito, principalmente para quem é mamãe, para quem é papai também, né? Por que não? Porque é família, tá todo mundo junto, né? Então, hoje a gente vai estar falando de um assunto que é a rotina, a importância da rotina na vida da criança. E para isso eu convidei novamente, para quem assistiu a live do domingo passado, a Paula. Ela acabou de entrar, eu vou chamar ela. Tô chamando ela já. E a gente vai estar falando desse assunto aí, que foi o segundo mais votado na enquete que eu deixei. Oi, Boa gente. noite, Oi. tudo certinho? Estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo perfeitamente. Como é que Então vocês... tá bom. Você tá assim? Aí. Também tô te ouvindo direitinho, tá ótimo. Eu Acho que não... assim também vai ficar melhor. Tô tentando me enquadrar. Eu também. Que Divide é a pra dar tela. pra ver a gente direitinho. Acho que é. Como é que tu tá aí? Tá tudo bem? Estou bem, graças a Deus. E vocês, como estão? E as meninas? Dormindo. Ai, que gracinha! Calma. Não vou muito, né? Né? Deixar A pra princípio, comemorar depois, um pouquinho mais tarde. mas é até legal. Depois eu vou citar esse exemplo de hoje, que foi uma coisa que eu nem esperava, assim, sabe? Uhum. Eu imprevisto, mas aí, graças à rotina, o negócio entrou no eixo. Então, olha, E um exemplo, rotina é tudo. um Falaremos exemplo sobre isso hoje. falei para meu isso é um exemplo que eu tenho que dar, que aconteceu agora. Entendi. Que bom. Vai ser um ótimo exemplo, com certeza. Que prazer estar contigo de novo, Paula. Ai, prazer é todo meu. Muito Muito bom. obrigada pelo convite. Sou lisonjeada, fico lisonjeada com o convite, de verdade. A outra live que a gente fez eu adorei. Tenho certeza que essa também vai ser maravilhosa. E o que a gente puder ajudar, estamos aqui. Paula, eu acho que tem gente aqui que assistiu a nossa live do domingo passado, que eu lembro Sim, de nomes, mas eu queria que você novamente se apresentasse e falasse a tua sim, área, onde que você sim. atua, e fica à vontade. Sim, claro. Primeiramente, boa noite. Meu nome é Paula. Eu sou professora. Atualmente, né, atuo como professora. Sou pedagoga. Tenho formação também em gestão de pessoas e Kid Coaching. Paula, fala um pouquinho, assim, uns segundos breves, assim, até para o pessoal entender o que é Kid Coach, porque isso é novo, O né? Acho que- que a gente não sabe. Isso, então, é o coaching infantil, né? A gente trabalha para desenvolver a inteligência emocional da criança, trabalha a disciplina positiva, é uma forma de ajudar a criança a lidar as emoções nos diversos comportamentos que ela tem no dia a dia. Então, assim, é uma forma de ajudar as famílias também, né? A contribuírem com a criança durante esses comportamentos que ela tem. Então, a gente trabalha várias estratégias, sabe? Para Hum, que a criança consiga lidar com tudo. Eu digo tudo porque, assim, o dia a dia da criança é um turbilhão de emoções, né? Então, são não, várias coisas ao mesmo tempo. Então, assim, o Kid Coaching, ele atua ajudando a família como um todo, sabe? Não só a criança, mas os pais também, a lidarem com essas emoções, com esses comportamentos da melhor forma possível, sempre se preocupando com a criança. entendi. Paula, antes da gente começar a falar do assunto principal, que hoje é rotina, Sim, eu queria lembrar que as pessoas que estão nos assistindo aí, primeiro eu quero agradecer, né, que estão aqui com a gente. sim. E segundo, aí embaixo da tela tem um aviãozinho. Se vocês clicarem no aviãozinho, vai aparecer lá todos os seguidores de você, as pessoas que você segue, desculpa, e lá vocês podem enviar a live para as Isso. pessoas saberem que isso está acontecendo agora, daqui a pouco alguém esqueceu, ou não nos segue, não conhece. Então, assim, realmente esse assunto eu tenho certeza que vocês vão sair daqui com Com alguma, certeza. né? Com certeza. Chamem os Então, coleguinhas para participarem da nossa live. Vamos lá. a gente vai deixar, eu vou deixar a live salva também, tá? Se acontecer alguma Uhum. coisa, Sim. a live vai estar salva. Então, Paula, por que a gente escolheu, né, a gente escolheu falar hoje de rotina? Primeiro porque a live do domingo passado muita gente elogiou, Que né, que bom.
a Foi inteligência sim, foi da criança. sim. E segundo esse assunto rotina, a gente tem certeza que é uma dúvida muito recorrente na vida das mães, Exatamente. pais, das famílias. E também Uhum. foi um assunto que foi pedido, né, pelas pessoas. Então, Sim. por isso estamos aqui domingo à noite falando de rotina, que parece uma coisa tão simples, mas tem gente que tem dúvida, né? E é de E, extrema e, importância. nossa, eu digo assim, bom, essencial. Essencial. Depois Sim, que a gente é mãe, sim. então, eu já gostava de uma rotina. Depois que eu virei mãe, eu vi que sem ela eu não sobrevivo. Sem Pois ela. é. E aí, É, nós então, qual que é a real importância? sim. Então, é engraçado, né, a gente comentar isso, que muita gente, as pessoas têm mania de achar que rotina é uma coisa ruim, né? Como se Aham. rotina, mas a rotina é uma coisa rígida, é uma coisa ruim. E Uhum. não é. A gente tem que mudar essa forma de pensar sobre rotina, sabe? Rotina é muito bom. Quando a gente tem uma rotina na vida da gente, ajuda em tudo, até a forma de organização, a forma Uhum. como a gente lida com as nossas coisas, né? Com a nossa vida. Funciona bem melhor em tudo, sobra tempo. Quando a gente tem uma agenda e quando a gente tem uma rotina, sobra tempo para tudo. A gente tem mania de falar que o tempo é curto? Não é. Existe tempo para tudo. A gente é que não sabe administrar tão bem. Então, vamos lá. Uma das importâncias da rotina, né? A gente vai falar sobre a rotina para criança, tá? Então, vamos focar em criança, né? E, Na família como um todo. Bom, gente, importante para criança. Por quê? Primeira coisa, é claro que é importante para a família. A família é um conjunto, né? A criança não vive sozinha na casa. Então, é importante que a criança tenha também o apoio da família durante essa rotina. Mas a rotina, gente, é muito importante para a criança porque ajuda a diminuir a ansiedade. A criança vai se sentir menos ansiosa com o que ela tem que fazer, com o que vai ter naquele dia. A gente tem que entender que as crianças, elas precisam saber o que vai acontecer. Elas querem saber. Elas têm essa curiosidade de saber como vai ser o dia, o que elas vão fazer, o que vai ter de atividade, o horário do almoço, do lanche, do brincar, para tudo. uhum. Então, vai ajudar a diminuir essa ansiedade na criança, colabora com a sensação de segurança. A criança se sente segura, tendo o horário pré-determinado, né, para as tarefas, para as atividades diárias. A criança se sente mais confiante, mais independente, porque a partir do momento que ela sabe como fazer a rotina, como seguir a rotina, ela não precisa de uma pessoa para ficar ali o tempo todo, né? Falando o que ela tem que fazer, o horário que ela tem que fazer. Então a criança se sente mais confiante, mais segura. E isso é muito bom para a família, né? Para os pais Uhum. lidarem com tudo. Então eu falo assim, a rotina ela é boa para tudo, porque olha só, se ela vai ajudar na ansiedade, então uma criança menos ansiosa é uma criança que vai ficar mais tranquila, que vai brincar, sei lá, que vai ser uma criança mais feliz. Então assim, a gente tem que pensar no todo, sabe? A rotina ela é boa em vários pontos, sabe? Então, assim, é basicamente isso, né? E as crianças, a gente ajustando essa rotina desde novinho, é importante começar a trabalhar desde novinho, tá? Uhum. Isso é importante, gente. A gente acha assim, a criança é muito novinha, Bebê. não precisa de rotina. Precisa, desde pequenininho. Isso vai ser ótimo, né? Para medida que ela for crescendo, ela vai se adaptando, ela vai passar a ser mais independente, mais autônoma. E aí, a gente também contribui com o senso de organização dessa criança. Vai se tornar um adolescente organizado, um adolescente responsável, até mesmo um adulto mais organizado e responsável. Então, a rotina ela é boa desde a infância e a gente, né, já pensando no futuro dessa criança também, Uhum. sabe? E ela vai ser muito boa para isso, para a vida toda, né? Tu E sabe que falou exatamente. a importância, né? Teve uma amiga que falou assim: Ah, Cici, mas a live é sobre rotina, então é sobre crianças de 6 anos para mais. Eu, não, Não, não. Então, rotina é quem é. não, principalmente os pequenos, né? Nossa, gente, Faz muita diferença. o bebê precisa de rotina. A mãe, óbvio que precisa, mas o bebê precisa. E assim, pode começar a tentar a rotina, incluí-lo na rotina. Desde chegou em casa, pode tentar. Não é Exatamente. fácil, Então, assim,
Na Não. verdade, a gente fala que a partir dos 4 meses a criança tem que ter a rotina bem estabelecida. Uhum, Mas uhum. antes disso, a partir do primeiro dia que chegou em casa, você já pode começar com horários estabelecidos para a sua rotina, para que ela já seja apresentada aquela rotina. Então, com o tempo, ela vai entendendo. Para ela entender depois, fica muito mais fácil. Se ela começa a visualizar e presenciar, por mais que a criança, né, ainda esteja muito novinha, não entenda, mas faz diferença. Com É, certeza, faz toda a diferença. eu tenho muita experiência na questão de bebê, né? A Maria Flor tem 3 anos, Uhum. eu tenho uma neném de 1. E eu ficava com esse medo, Paula. Como é que eu vou fazer com 2? Como é que eu vou. Que momento Imagina. eu vou dormir? Então, gente, eu fui obrigada. A Maria Flor sempre teve a rotina, mas é bem diferente. A rotina Uhum, uhum, de 2. O uhum. que eu tive que fazer? Rebolar e incluir a Annalise na rotina da Maria Flor. E assim, dá certo. Com Dá certo. certeza. Qual é o segredo da rotina, Paulo? Persistência, consistência. Exatamente. Consistência. Ele Com é uma. certeza. Né? Então, Consistência. E assim, ter a rotina com os horários bem determinados e sempre. Consistência. É sempre, gente. Assim, é claro, né, que a gente tem que ter uma flexibilidade aí. Vai e, acontecer um de outro? Sim. Vai acontecer de ter uma viagem e ter que levar a criança, vai sair da rotina? Vai. Mas quando a criança tem uma rotina determinada e uma rotina tranquila, porque a partir do momento que a gente leva a rotina de uma forma tranquila, entende que é uma coisa boa, a criança, quando precisa dessa flexibilidade, ela lida melhor, sabe? Quando ela tem uma rotina bem estabelecida, ela lida melhor quando acontece esse tipo de flexibilidade, né? Que ela tenha que sair da rotina um pouco, sabe? ô, Paula, tem uma pergunta aqui da Nutri, Uhum. maravilhosa. Sou consultora em amamentação e oriento a livre demanda, sem horários definidos para Sim. mamar. Não oriento rotina definida de horário de mamadas. O que você diz disso? Fala ali, depois eu falo o que eu acho também. Sim. Então, eu acho assim, quando a criança é pequena, quando ela está amamentando ainda, eu acho legal a livre demanda. Eu confesso que eu sou bem a favor da livre demanda, acho bem legal. Quando eu falo assim, horário para tudo bem estabelecido, eu falo muito de crianças maiores, sabe? Principalmente a questão da alimentação, né? A criança depois que está maior, ela tem que entender os horários de alimentar. Né, o café da manhã, o lanche, o almoço. Horário A local. Exatamente, né? Que entender que o horário do almoço é o horário que a família vai estar toda reunida, vai estar sentada ali à mesa. Então, a partir do momento que ela tem uma rotina, ela já entende isso, ela já sabe, opa, antes do almoço vem tal coisa. Então, quando aquilo acontece, ela já entende que daqui a pouco vai vir o horário do almoço e que ela tem que se preparar para aquilo. Agora, quando é um bebê, criança nova, eu sou totalmente a favor da livre demanda, sabe? Eu acho que sim, a criança, ela ainda está em fase de adaptação e de desenvolvimento, né? Então, a livre demanda, gente, eu acho maravilhoso. Eu acho Eu, sim. Mas a gente já pode começar com rotina sim. de dormir, Ah, outras rotinas, né? Que a gente já pode ir incluindo ali na vida da uhum. criança. A livre demanda eu também sou super a favor. Ai, desculpa. Na verdade, como, eu não sei como fazer sem ser livre demanda. É, Sei que tem gente que anota os horários que mama e quanto tempo mamou. Só que o tempo não é. Bom, isso é um outro assunto. Mas exatamente. concordo contigo, Paulo. Acho que isso, a questão de horário, de rotina é mais, Sim, assim, falando dos maiorzinhos. Mas não precisa sim, ser maiorzinho, não, porque assim, ó, a Annalise fez 6 meses, tá? O bebê fez 6 meses, começou a introdução alimentar, é muito importante uma com rotina certeza, com de certeza. almoçar no mesmo, tentar sempre almoçar no mesmo horário. E assim, outra Sim, coisa, estamos em pandemia e a orientação, a melhor, é ficarmos em casa em quarentena. Gente, perfeito, momento perfeito para você ter uma rotina. Claro que agora é uma rotina exatamente. diferente do antes, né? Estamos num novo normal. Há muitos Sim, pais em casa, então temos que adaptar uma nova rotina, né? E se daqui a pouco volta à escola, é uma nova rotina. E as mães aí, que eu sei que tu tem bastante mãe que tá passando pelo perrengue de ter aula online, né? tem. Tem Então, sim. Então, outra. assim, essa rotina do estudo, a gente vai falar sobre ela, que também é algo importante, um ponto importante para a gente tocar, porque imagina agora, com as crianças em casa, se não tem rotina, gente, foge do Não, controle. Foge do controle a questão do sono, foge do controle a questão da alimentação. Eu tenho conversado muito com uma nutricionista também, ela é materno infantil. Até vou fazer uma live com ela na terça, já fica o spoiler. é você que é uma nutricionista que eu vi, e eu que falo também.
também. Ela é a nutri das meninas. Nós duas vamos trazer para vocês a Entendi. importância Sim. de uma nutricionista. Então assim, a rotina ela é importante até, principalmente, eu acho, para esse momento de agora. Sim. Para a criança se adaptar ao momento já não é fácil, imagina sem a rotina. Eu acho que dificulta ainda mais a Paula, vida dos pais, da criança. a gente, depois que vira mãe, eu acredito que até antes, porque eu também eu gostava de ter minha vida organizada. Por quê? Eu Eu adoro. gosto de tudo engessado. Não, não é que é engessado. Eu gosto de Não, ter um norte do que vai acontecer na minha semana. exatamente. Com criança, além de você ter uma rotina organizada, sim, você além de passar segurança para o teu filho, para tua filha, quando acontece um imprevisto, é um imprevisto. Não é todo dia um imprevisto, né? Então, assim, Sim, eu fico um pouco perdidinha, assim, quando acontece um imprevisto, mas eu tenho a minha base. Hoje, exatamente. E é o que te dá um suporte para lidar no- melhor com os imprevistos. hoje Porque por até para lidar com os imprevistos, né? exemplo, agora a Annalise, hoje tá friozinho aqui, esfriou de novo, aqui é meio maluco o tempo, quente. Aqui não. Aqui esquentou. Aqui esfriou. Tava quente ontem, hoje tá frio. E aí, choveu. Domingo chuvoso, Paulo. Annalise, ela dorme no máximo estourando 2 horas, tá? A soneca da tarde. Mas é assim, estourando e não é raro. O que aconteceu hoje? Atrasou um pouquinho nosso almoço, porque é domingo, a gente dá uma relaxada. Sim, sim, Mas assim, não posso atrasar muito. Meu marido que fala que eu sou. Ah, é domingo, mas ela não relaxa. Por quê? Porque eu tenho criança, né? sim. Criança bebê. Resumo, Com ela foi certeza. 3 horas da tarde. Ela dorme 2h20, 2h30 a soneca dela. Meu Deus, acordou 6 horas. Uau! Eu acho que a Ela chuvinha dormiu bem. fez. Ajudou, né? Pensei, me lasquei. A minha live às 9h30, ela vai estar acordada. Acordadíssima. Igor, meu marido, né? Fica com ela, Maria Flor vai dormir e você fica com ela. Paula, juro pra você. Eu achei que ela ia ficar acordada. Só que aí, subi com a Maria Flor, fazer a higiene pro sono, escovar dente, xixi, banho, aquela coisa, Isso, historinha, baixa a luz do quarto, liga a musiquinha, isso. a musiquinha que eu digo que é o mantra do soninho. Quando ele Aham, ótimo. começou a bocejar, e eu disse, vou tentar. Aí sentei, dei mamar, ficou bem sonolenta. E o Igor assim, daí meu marido desceu. Daí eu falei, pode descer que eu acho que ela vai. Dele, mas já? Sim, porque ela é o horário, é a rotina que eu criei. Sabe, assim, eu acho que as coisas Exatamente. que eu fui fazendo pra Maria Flor são iguais, né? Ela foi entendendo, opa, vou baixar meu ritmo. Sim. E aí dormiu. Não posso comemorar muito, porque eu não sei se não vai acordar daqui a pouco. Mas dormiu. Dormiu. Mas ela ainda mama também, né? Ela Sim, tem o costume de mamar à noite, então mamou e normal a criança acordar, né? Isso, jantou, fez tudo que tinha que fazer. exatamente. A criança, quando ela amamenta ainda, né, gente? É normal, é muito comum a criança acordar à noite várias vezes para poder amamentar, principalmente muito novinha. E quando, né, a gente trabalha a livre demanda, normal. E a gente tem que estar consciente disso, né? Porque muitas vezes os pais, né, quando vem a criança, acho que fica muito com essa ideia de que, eu vou comprar um curso, eu vou começar a fazer umas estratégias e vai dar certo comigo, isso, e eu vou dormir a noite inteira. Só que tem que entender, né, a necessidade também, a demanda da criança. Então, assim, não é... Acho que não tem que ser regra, tudo, nem tudo é regra. E nem o que funciona para você não vai funcionar para o outro, né? Nem tudo que funciona na sua casa vai funcionar com seu vizinho ou com sua amiga. Então, assim, cada criança é única, cada família também tem a sua rotina e tem a sua forma, né, de lidar, de tudo. Então, a gente tem que analisar isso, é a família, é a criança e ver a necessidade de cada um deles, tá? Porque a gente também não pode querer generalizar. Exatamente. Na mesma família, por exemplo, a minha, eu tenho duas, saíram de mim, da mesma pessoa e são diferentes. Exatamente. A Maria Flor é mais calma, então assim, tudo realmente é cada família, cada criança Exatamente. Cada ser é único, né? Então a gente tem que olhar isso. Então, agora, falando sobre a rotina do sono, então, já que você entrou nesse assunto, vamos continuar nesse assunto. A rotina do sono, gente, a gente tem que se preocupar com o ambiente que a criança vai dormir. É exatamente o que você disse. Vai chegando o horário da criança dormir e a gente fala quando começa a anoitecer, né? Que é quando o sono começa.
E aí, no anoitecer, já tem que diminuir as atividades, os estímulos com a criança. Se a gente estimula muito a criança de noite, a criança tende a ter um sono mais agitado. A criança tende a ficar mais agitada. Então, para essa criança adormecer bem, é mais complicado. Então, vai diminuir a agitação da casa, vai diminuir as atividades, atividades mais tranquilas, ler um livro, cantar musiquinhas, coisas mais tranquilas com a criança no período da noite. E assim, outra coisa que eu vejo muita gente se preocupar. Ah, mas vai chegando o horário de dormir, tem que dar muito, sei lá, dar muita comida, tem que mamar bastante, que a criança não sentir fome à noite. Não é bem por aí, né, gente? A gente sabe que não é bem por aí. Principalmente para quem já tem prática, para quem já conhece do assunto, né, Cis? Então, não é bem assim. É ter cuidado, né? Tudo em equilíbrio. A criança tem que jantar, a criança maiorzinha ou a que amamenta, né? Vai amamentar antes de dormir. Tudo com equilíbrio. Estimular também, né? A questão do ambiente. A gente fala que, além da luz ser fraquinha, a criança também não pode ter muito estímulo ali perto dela. Coisas que deixam ela mais dispersa, sabe? É ter aquele ambiente mais limpo mesmo, sabe? Também faz parte da higiene do sono, né? Que a gente fala. Então, assim, dá um banho tranquilo. Se você quer colocar o banho na rotina da criança, é bom ela entender, né, que todo dia antes do soninho vai ter um banhozinho relaxante para ficar tranquila e tal, e vai ter aquela musiquinha. Como você disse, o mantra, acho maravilhoso. Eu acho isso incrível. Eu adoro. Confesso que eu adoro. Eu rezo para não faltar luz, porque é ligado na tomada aquele negócio. Então, e deixa a criança mais tranquila, deixa a criança mais calma. Muito, muito. Outra coisa assim, né, que eu vejo, até converso muito, né, com algumas mães, e aí algumas até me falam assim, ai, Paula, a gente vê muito falando que tem que evitar TV, tem que evitar tablet, celular, sim, com certeza, porque deixam a criança ainda mais agitada. Não somente pela luz, né, a luz branca que vem do tablet, da TV, também o que a criança está vendo, porque a criança está vendo ali vários estímulos. Então, tem muita coisa. Então, assim, estimula a criança demais. Jogar, a gente pede para evitar. Tem gente que até fala assim, ah, mas meu filho acostumou a dormir na frente da televisão. Acostumou a dormir vendo a TV. Mas até que ponto isso é bom? Será que isso vai ser bom para daqui uns anos? Entendeu? Então, assim, a gente tem que se preocupar com tudo. Não somente com agora, com o futuro da criança também. Então, assim, ter esses hábitos mais tranquilos para que ela tenha uma noite tranquila e não uma noite agitada. Outro ponto, a soneca. Essa soneca é importante. Se a criança não descansa durante o dia, ela tende a não conseguir dormir bem à noite. E a gente tem mania de achar o contrário, né? De falar assim, eu vou segurar a criança acordada, que é para ela dormir a noite toda. Não Exatamente. E não, gente. Ela tem que ter a soneca. Tem que ter. Se a criança é pequena, principalmente, porque depois de uma certa idade, a criança já não precisa mais de soneca, né? Isso tudo tem a ver com a quantidade de horas de sono fala, né? Até a de Maria cada Flor, faixa etária. a Maria foi fazer 4 anos. Hoje ela não fez a soneca, tá? Entendi. Casa, né? Não fez a soneca. Gente, deu 7 horas da noite. Vocês não estão entendendo. Ela dava aquele choro por qualquer A criança fica enjoada, fica mais irritada, né? Uhum. Precisa. Aí eu falava assim, filha, você está com sono? Sim, tô com sono. Então, assim, eu falei pra ele, eu disse, gente, olha como ela ainda precisa da soneca, né? Então, assim, aí, só que na hora de dormir, muitas vezes ela fala, não quero dormir. Não, filha, só vamos descansar. Eu mudo a palavra, sabe? Eu não falo dormir, vamos descansar, pronto. Aí ela abraça lá a naninha dela e dorme. E graças a Deus, assim, né? A questão do sono, ela dorme na caminha dela sozinha e eu tô dando mamar normalmente pra mana do lado. Né? Isso. Mas isso que tu falou da tela, eu não vou mentir que às vezes eu preciso da todo minha mundo, né? Mas no geral é bem isso, Paula. E assim, tá? Sim. Isso que tu falou, se tiver alguma mãe de bebê pequeno aí, não é uma ilusão. Eu queria poder falar outra coisa pra vocês, mas eu claro. Péssima aqui se eu for mentir, tá? Isso tudo, você fazendo tudo isso, se o bebê tiver 2 meses, 3 meses, é normal ele acordar de madrugada. Sim, legal? sim. Não é. Legal não é, a gente cansa mesmo. Cansa. Mas é normal, tá, gente? Eu tenho amigas que dizem assim, minha filha dormiu 3 horas e já acordou. Cara, ela dormiu 3 horas seguidas, tá muito bem. Então, a rotina do sono... Por ser novinha.
Ela é para você ir adaptando. A Annalisa ainda não dorme à noite. Exatamente. E ela fez 1 ano. Ela não Uhum, dorme. Eu ainda uhum. vou entrar num outro processo. Então, gente, não se Sim, desesperem, tá? Se você fizer tudo isso e o teu filho acordar de madrugada. exatamente, exatamente. E assim, essa questão da calma foi muito bom, né, você tocar nesse assunto, que muitas vezes a preocupação também é aquela, a criança começou a chorar, começou a dar uma gemidinha ali, a gente já levanta, né, preocupado, ai, vou Gente, lá ver o que que é, pega a criança e acaba despertando a criança. Então, Uhum. muitas vezes é ter calma mesmo e tranquilidade para compreender qual é o momento certo de pegar a criança, de acalmar a criança, o momento que a criança quer se alimentar. Porque, gente, o que acontece? Quando a criança, às vezes, acorda, em questão de segundos ou minutos, bem pouquinho, bem rapidinho, ela vai se acalmando e ela volta a dormir. Isso vai acontecer várias vezes durante a noite. Agora, vai acontecer também dela acordar e querer mamar. E Sim. acordar irritada. Aí vai ser o contrário. Ela não vai diminuir o gemido ou o chorinho e ficar tranquila. Vai aumentar. Então você vai perceber isso. À medida que vai aumentando o choro, a criança vai ficando mais irritada. Opa, então peraí, agora é hora de ir lá, né? É a hora de ir até a criança, pegar a criança, ver qual a necessidade dela naquele momento. Mas é ter calma, porque muitas vezes a gente, né, mexeu ali um pouquinho, já vai lá para poder ver o que que é, Eu, tira era, a criança do berço. eu fazia isso com a Maria Flor. Ela respirava, eu tava lá. E, gente, depois que eu passei isso, é muito de cada mãe, cada família decide o que é melhor para a família. Mas aqui em casa, Sim, nós optamos em as meninas terem um quartinho delas. E com 3 meses, eu coloquei elas a dormirem. A Maria Flor passou a dormir no bercinho, no quarto dela, que é do lado do nosso. E a Annalise também. Fácil não é, tá? Porque, assim, dá uma sensação que, meu Deus do céu, vai acontecer alguma coisa. Mesmo com a babá eletrônica. Só que eu vi que eu dormi melhor. Isso não significa que sim, eu durma a noite toda, mas exatamente. e ela também. Ela também teve uma noite Sim, que ela estava muito irritada, não sei o que aconteceu, que ela chorou muito, como se tivesse se machucado, assim, aquele choro de alguma coisa uhum, errada, sabe? uhum, E aí uhum, meu marido falou, traz ela pro nosso quarto, porque eu tenho a Mana uhum, dormindo, né? Então também eu tenho que cuidar isso. Levei pro sim. quarto, Paula, pra dormir com a gente, assim, né? Eu não dormi, né? Eu não dormi. Imagino, eu imagino. Cheiro do leite, porque daí eu dou mamar. Ela, sinto, ela ficou, parecia um tatuzinho querendo entrar na terra, assim, sabe? Querendo ficar grudada em mim. Então, pra mim, por isso que a gente fala, cada família escolhe o que é É, melhor pra filha. exatamente. Funciona o bebê dormir comigo. Ela não dorme e eu não me mexo porque eu fico com medo. Exatamente. Fica cansativo para todo mundo, né? Né? Assim, acaba ficando, né? Eu também concordo. Eu acho que vai de cada família, mas assim, uma hora ou outra a criança vai ter que ir pro quarto dela, a criança vai ter que ter a própria cama. Então, vai ser mais cedo ou mais tarde. E eu acho, no meu ponto de vista, pelo menos, quanto mais cedo, mais fácil. Fácil. No início, não é fácil. Na verdade, em idade nenhuma é fácil. Porque o No bebê, início, ele não é, entende. Mas pra eu mãe, até vi um comentário aqui falando que a mãe tá tirando tirando a bebê da isso cama, da cama e passando, né? E tá sendo bem, bem cansativo, ela acorda muito mais. Com certeza, porque ela tá acostumada a dormir com você. A partir do momento que ela vai começar a dormir sozinha, é novo para ela. É tudo é, novo. Então é uma novidade para a criança. Então, gente, é questão de ter calma, paciência e é constância. É o que a gente falou, é constância. Isso é uma rotina. O sono é uma rotina. Então, é constância. A partir do momento que você continua e vai fazendo, e vai praticando, e sempre da mesma forma, naquele mesmo horário, com todas aquelas rotinas ali, né, envolvidas. os A mantras. prática de um banho, os mantras, exatamente, um banho tranquilo, uma música tranquila, uma historinha, diminui a rotina da casa toda, deixa a luz mais baixa, etc. Tudo isso aí a criança vai entendendo. Com o tempo funciona, mas é com o tempo, né? Funciona. Nada vai acontecer rápido. Paula, tem um comentário aqui da Karine. Uhum, Meu filho de 7 anos é autista e a rotina é de uhum. extrema importância. É verdade, eu tenho um primo autista. Sim, A rotina para eles sim. é É sagrada. importantíssima, sim. Eu já dei aula para um aluno autista e sim, a rotina é muito importante para eles. Assim, se é para todos, para Sim, a criança que tem uma necessidade, né, ainda maior ou uma necessidade especial, com certeza a rotina vai ser super importante.
Sem que eu ia... dúvida. Eu falo que, assim, para mim, gente, eu vou dar o exemplo de mim. Depois que eu passei a usar agenda, depois que eu passei a anotar tudo que eu preciso fazer na minha semana, passou a funcionar tudo melhor. Tudo, eu tenho tempo para tudo. Eu falo que hoje em dia sobra tempo para eu É, descansar, é a pro reclamação ócio. Então, exatamente. de todo mundo. Ah, não tenho tempo, não tenho tempo. Não, tempo a gente tem. Tem Eu, di- sim. eu dizia assim, ó, Paula, quando eu tinha só a Maria Flor, tá? Eu dizia, eu não tenho tempo pra fazer nada, eu não tenho tempo. Aí eu falei esses dias pro meu marido, eu disse, gente do céu. Eu falava que não tinha tempo. Com duas. Aí me pergunto, sim, sim, mas por que que tu resolveu entrar agora no Instagram, né? Decidir fazer um negócio Sim, porque tu não tem sim, tempo. Eu disse, não, gente, a gente se vira. A gente dá um jeito. Se tu sim. foca, se tu quer. A questão é, não acha que tu vai fazer dar conta de tudo, porque a gente não vai. Não, Tá, mas se a gente organizar, a gente consegue equilibrar os com pratinhos. certeza. Dá para equilibrar e, assim, entender também. A criança, quando é mais novinha, ela vai demandar uma atenção maior, né? Então, a partir do momento que a criança é nova, a gente tem que dar uma atenção especial para ela, claro. Depois a criança vai se desenvolvendo, vai crescendo, e aí as necessidades mudam. Então, assim, né, a gente acaba conseguindo levar melhor. Uma coisa agora, a gente tava falando da rotina do sono, eu me lembrei muito de uma médica que ela disse assim pra mim, que a pediatra, né? Eu disse, meu Deus, minha filha não dorme. A Maria Flor pequena, né? Minha filha não dorme. Uhum. Ela falou assim, Cici, ela não sabe dormir. O bebê, a Maria Flor tinha uns 2, 3 meses. O bebê não sabe dormir. É você Não. que vai E tem ensinar que o... aprender, exatamente. Aí eu disse, como assim não sabe dormir? É só fechar o olho. Não, não é só fechar o olho. Ele não Não. sabe que ele no teu colo ali embalando é pra dormir. Ou ele botar na cama pra dormir. Exatamente. É a gente que vai ensinar. Como a gente vai dizer o que que é melhor pra gente. Eu não consigo embalar a Annalise hoje com 1 ano. Não, não, não venço, gente. Então, assim, Uhum. ela tinha o quê? Uns 5 meses, eu parei de Uhum. embalar. Porque eu sabia que. Entendi. Então, tudo vai Entendi. com o que for melhor pra ti, porque o bebê vai Com entrar. certeza. E a Então, questão de aprendizagem, é isso mesmo. A rotina é uma aprendizagem para a criança. Então, tudo é questão de aprendizagem. A criança vai aprender com o tempo a dormir melhor, a dormir sozinha. É tudo prática e constância, é o que a gente está falando. não É desista. aprendizagem. Não desista. Exatamente. Vai que dá certo. Não desista. Deixa eu ver, acho que E não tem. muita calma e paciência. Ah, às vezes a gente dá uma. Gente, vou falar uma coisa É importante a gente cuidar do emocional da gente, né? Isso assim, é para tudo. talvez não Exatamente. o mais legal de ouvir, mas teve muitas vezes que eu tive sozinha aqui. Quem me conhece sabe que meu marido trabalha em shopping, então por muitas vezes eu estava na rotina do E não é sono fácil. sozinha. E algumas vezes, meu Deus, achei que o negócio ia desandar. Eu deixei as duas em segurança no quarto Uhum, e uhum. saí, fui pro banheiro, chorei um pouquinho, respirei fundo, porque dá vontade de E sair volta. correndo, mas eu sei que eu vou Dá. chegar e querer pegar elas para levá-las comigo. Então, não tem jeito. Respira fundo e vai. Porque a gente, Exatamente. Tem que trabalhar muito emocional para a gente, né, dar conta e para a gente conseguir lidar da melhor forma possível. pra te ver como tudo que a gente tá falando está tudo interligado, né? Porque eu indo pra Sim, emocional, agora de novo a gente acaba falando de emocional. exatamente. Porque quando a Tem... gente também. É a questão do exemplo também, né? Eu falo que rotina é muito exemplo. Quando a gente não tem um emocional, né, tão bem trabalhado, a gente está muito ansioso, muito nervoso, isso vai passar para a criança fica mais nervosa, fica mais ansiosa, para ela dormir vai ser mais difícil, e aí a noite já não vai ser boa para todo mundo, aí no outro, isso é um ciclo, né? E aí no outro dia a criança vai estar cansada, aí a criança quando não dorme bem e está cansada, a gente percebe muito mais irritação na criança, birra, irritação, né? O comportamento muda, então acaba virando um ciclo, né? Por isso o cuidado. O que tu falou, Paula, você falou, da soneca, eu tive uma. Não era amiga, ela era uma conhecida minha que ela tinha essa Aham, percepção de que se minha filha não dormir de dia, ela vai dormir melhor de noite. Mas a menina, ela tinha menos de 3 meses, tá? E aí. novinha. Só que daí ela é a mãe, né? Ela não pediu Sim. opinião. Mas Aham, vou te falar uma coisa que eu vivi um pouquinho mais, já que você. Então, se você quiser seguir, beleza. Se não. isso. E aí eu falei, gente, ela precisa dormir. Ela tá chorando assim porque ela precisa tirar uma soneca de 1 hora, de meia hora. Bebês pequenos tiram soneca de 10, 20 minutos, acordam, daqui a pouco tá dormindo E de novo. várias no dia. Pois é. O bebê pequeno, ele precisa dormir
Se não me engano, quando é recém-nascido, em média 16 horas, Aham. 19, alguma coisa do tipo. Agora eu não vou me recordar esse número aqui, não. Tem a Mas janela eu do tenho, quiserem olhar exatamente. no Google, é só colocar assim, a janela do sono que Não, vocês vão. então, isso, eu tenho anotado aqui também. Eu não vou saber pegar, acho que eu não vou conseguir pegar agora para confirmar essa informação. Mas tem, né, esses horários. Para cada idade tem um horário específico que a criança precisa dormir. O recém-nascido, ele dorme muito. Ele dorme por várias horas, mas não direto, né? Ele dorme picado. É porque ele não sabe, ele ainda não aprendeu a dormir. É exatamente isso. Ele ainda não tem essa rotina, né, de sono. Ele ainda não aprendeu como dormir. Sim. Ô, Paula, deixa eu te falar, esse assunto do sono ele é bem extenso, né? É sim, se a gente for ficar falando aqui sobre sono, dá mais de Tá. uma live só sobre sono. Sono, é. Deixa eu te. Vamos falar um pouquinho da rotina no geral, né? Mas um pouquinho assim das crianças um pouco maiores, que são essas crianças Sim. que é o que eu não vivo ainda, né? Mas são as Uhum, crianças que uhum. estão enfrentando as aulas online, né? E tu Sim, teve na sim, tua caixinha de perguntas mães pedindo, pelo amor de sim. Deus, me ajuda com essa rotina. Tive, sim. Tive, e assim, sobre a rotina de estudos, né? Tive uma mãe que tá bem preocupada, até mais de uma mãe, mas uma em específico eu fiquei até assim, querendo ajudar, né, de uma certa forma, porque eu percebi que ela estava muito preocupada. A criança, além de não conseguir ter uma rotina nesse período de pandemia, não tem obedecido a mãe como deveria, tem sido muito difícil para a mãe ajudar essa criança, sabe? Então, assim, para essa para esse período. Eu falo que o estudo, né, a rotina por estudo, ela tem que existir sempre. Não é só para o período da pandemia, não. A criança tem que ter rotina com o estudo, desde que está na escola, desde que vai para a escola, tem que ter aquela rotina, né, de chegar em casa, sei lá, fazer um lanche, fazer um dever de casa, tarefa, tem que ter rotina. Então, assim, para esse período de pandemia, o que eu tenho falado muito, eu sou professora também, então eu tenho falado muito, né, com os meus alunos, com os pais dos meus alunos também, é que a criança, gente, tem que ter um local apropriado para o estudo. É claro que agora é uma época que a gente está tendo que se adaptar, mas ela tem que ter um lugar, um ambiente propício para isso, para que ela consiga se concentrar. Se é, é complicado para a criança conseguir se concentrar num período muito grande. Já é difícil. A gente sabe que é difícil para a criança sozinha no online conseguir se concentrar. Então, imagina se ao redor dela existirem milhares de distrações. Então, o ambiente tem que ser propício. Ter uma mesa, não precisa ser uma escrivaninha, mas pelo menos uma mesa, uma cadeira para a criança se sentar, com objetos somente que ela for usar, só o que ela for usar para aula ou para o estudo do momento, sabe? Então, o ambiente é muito importante para esse período, para a gente conseguir que a criança se concentre. Bom, conversar com a criança. Gente, criança precisa de diálogo o tempo todo. Tem que conversar muito no sentido de explicar para a criança a importância do estudo. Por que ela está estudando? Porque não adianta a gente só mandar. Ah, você tem que estudar porque você é criança, está a idade que tem que ir para a escola e tal. Não é simplesmente assim. É Não faz. explicar à criança a importância. Você pode trabalhar com exemplos, né? Às vezes uma pessoa da família, um amigo muito próximo, que estudou, uma pessoa, sei lá, que se deu muito bem na vida, que a Uhum. criança gosta, que a criança tenha um carinho, mostra para ela, olha só, seu primo, seu tio, estudou muito, hoje ele faz aquilo que você gosta tanto, às vezes, né, uma profissão que tem algo que a criança goste. Então, assim, Uhum. trazer a criança para isso, mostrar para ela, sabe, a real importância do estudo, né? E a gente sabe que é preciso. Então, assim, trazer a criança, sabe, para ela entender e querer, né? Estimular. Porque eu acho que o estímulo é tudo. Para estudo, tem que estimular o tempo todo. Então, assim, uma coisa que eu até gostaria de pontuar, é claro que não vale só, que a gente não tem que se preocupar só agora com a pandemia, porque depois as aulas vão voltar para o presencial. Então, assim, os pais têm que ter uma parceria com a escola, tem que ter abertura, né, de chegar até a escola, chegar até um professor e falar, olha, o meu filho não consegue se concentrar, está com dificuldade, não quer fazer a tarefa, eu estou com muita dificuldade para ajudá-lo, para a escola poder orientar, a escola poder ajudar, né, e estar ali como parceira, sabe? Então, essa troca, ela é muito importante para a escola poder ajudar nessa orientação. E agora, outra coisa que eu acho extremamente importante. Se você, pai, mãe,
quer que seu filho tenha interesse pela escola, pelo estudo, evite ao máximo de falar algo desagradável sobre a escola na qual a criança estuda, sobre os professores com que a criança Não. estuda. Eu falo de forma geral, né, sobre os colegas, porque muitas vezes acontece, né, de acontecer alguma coisa desagradável e acabar comentando perto da criança. A criança vai se sentir desestimulada. A criança vai, mas o meu pai e minha mãe estão falando isso e aquilo da minha escola. Então, né, por quê que eu preciso, né, querer e gostar tanto assim? Então, tentar sempre estimular a criança, sabe? Evitando, né, esses Eles são- conflitos. As crianças são esponjas, né? Eles pegam São, aquilo e fica aquilo fica na cabeça da criança. exatamente, Nossa, minha escola não exatamente. fez isso. Então, realmente, é um cuidado que nem eu falei, eu ainda não vivo, né? Mas eu já Sim, dei aula há um tempo atrás, e a turma sim. que eu dava aula, eu até não sei a idade que tu dá aula, Paula, eu dava a turma mais velha, era na idade de Aham. 3 anos, que é a idade da Maria Flor. Ah, sim. Não, eu trabalho com ensino fundamental. Não, Então, eu já dei aula para 8 anos, agora eu estou dando aula para 9 anos, que é o não. quarto ano. E 9, 10. meu sonho era sempre quis pegar o primeiro ano para alfabetizar, né? Uhum, uhum. Um É dia eu muito cheguei, gostoso. um dia eu cheguei. Mas Aham. a escola precisa. Agora precisa também, gente. Sim, Não. sim, com certeza, exatamente. E agora ainda mais, né? Sim, Porque se a criança que não era tão estimulada, que não se sentia tão estimulada assim, agora precisa ainda de mais estímulo para sim. querer continuar. E a gente tem percebido, né, muitas crianças desanimadas, porque já não tem aquele convívio, né, com os professores, com os colegas, como tinha. Então, esse convívio já foi tirado dela. Então, ela precisa de um estímulo. Tem que ter alguém ali para estimular o tempo todo. E você pode estimular também a partir de jogos, brincadeiras. A aula, né, a matéria, ela não tem que ser o tempo todo ali livro, caderno, não. Estimular a partir de jogos e brincadeiras é muito bom. E hoje em dia a gente vê em tudo que é lugar, qualquer lugar que você entra, jogar no Google mesmo, tem várias, diversas dicas, diversas maneiras, um tanto de jogos que a gente pode estar proporcionando para a criança, sabe? Para desenvolver. Então, assim, eu acho que a gente tem que procurar estimular a criança o tempo todo. E diálogo, muito diálogo, para entender a criança, ouvir dela o que ela está sentindo naquele momento, para que ela não se sinta frustrada. Então, Inteligência, gente. inteligência emocional é tudo. É tudo, É gente. tudo. Tem uma pergunta aqui de uma professora também, inclusive essa professora é minha mãe, que ela tá perguntando assim, ó. O que você considera hábitos tranquilos, Paulo? Ah, tá. Eu acho que é na questão do sono. Já tem um tempinho que ela perguntou, não tem? E que esses hábitos tranquilos, a gente pode até não dar uma generalizada, assim, porque hábitos tranquilos, inclusive pro estudo, né? Porque não adianta Então, sim, sim, verdade. ter o filho com Verdade. a televisão ligada, né? Ah, senta aqui, vamos fazer Verdade. com a TV ligada ali. Pode não ser até o desenho, né? Ou sei lá, mas Sim, tá passando, sei lá, um jornal. Quando a criança não tá estimulada e não quer estudar, até o jornal vai chamar a atenção dela. exatamente. Exatamente. Então, tem que ter um ambiente tranquilo para estudo, para tudo. Eu acho que ela deve eu vi que a pergunta dela apareceu mais para trás. Eu Eu até acho ia tocar, mas a gente acabou falando de outras coisas. Quando eu falei da questão de hábitos tranquilos para a hora do sono, é exatamente deixar uma luz mais baixa, uma música, né, tranquila, calma, é contar uma história para a criança, é cantar com a criança. São hábitos que deixam a criança desacelerada, que vai desacelerar, que vai fazer com que ela fique mais tranquila para ter uma noite de sono boa, tranquila também. Eu quis dizer mais nesse sentido, e entendeu? eu acho que a gente pode até melhorar, né? Que na verdade não é hábitos saudáveis, né? Sim, sim. São E tipo, assim, até isso. Uma coisa que eu queria comentar aqui e que passou. Com relação ao estudo, elogio também. Além de estímulo, o elogio. Porque o elogio é um estímulo positivo, né? É uma forma de dar um estímulo positivo para a criança daquilo que ela tem feito de bom. Então, sempre elogiar. Sempre. Pode ser uma coisa simples. A criança foi lá e fez. Fez bem feito, fez do jeito dela, elogiar o jeito da criança fazer também. Muitas vezes a gente quer, né, que seja perfeito, quer fazer do nosso jeito, quer até tentar ajudar demais a criança a fazer é, alguma coisa. Não, é estimular que ela seja independente e elogiar.
E o elogio, gente, da forma correta, é você elogiar a criança pelo processo, por ela estar empenhada, por ela ter feito. É esse tipo de elogio que faz com que a criança se sinta incentivada e se sinta motivada a fazer sempre. Porque quando a gente elogia o processo, a criança se sente mais motivada a querer continuar, a querer fazer outras vezes. Entende? Muito. E não só quando você elogia o resultado. É bem diferente, né? Elogiar o resultado e elogiar o processo. Então é importante valorizar esse processo, sabe? O empenho da criança. Você tá falando e eu tô me lembrando de uma situação, assim, eu vou falar rapidinho que a Maria Flor tem... Eu tô ensinando as letrinhas, assim, o M, né? O A da Annalise. Uhum, uhum, Aí eu dei um desenho para ela e tentei explicar para ela não passar do limite. Por exemplo, uhum, um quadrado, para ela pintar dentro do quadrado e expliquei que era tentar uhum. pintar dentro assim do quadrado. Exatamente. Fiz, né? Fiz um quadrado para mim e eu pintei. Só Uhum. que, gente, aí ela pintou fora, assim, escapou, sabe? Ela já ficou chateadíssima. Não, ai, não E pode, tá? daí eu fiquei pensando, Não imagina, pode. eu Ela falo, não não. pode ficar chateada. Aí eu falei, filha, ó, você está aprendendo, fica calma, tá tudo bem, vamos lá, vamos de novo, tal. E eu fui falando assim, Uhum, porque uhum. ela é muito sensível, então daqui a pouco Sim, o filho de vocês também pode ser assim. Imagina se eu não dou bola, sim, ela não vai mais querer pintar. Pode acontecer. exatamente. Então, Pode acontecer, sim. o elogio e incentivo ao processo, como você falou, ele realmente Exatamente. independente da idade. Agora tu falou, eu lembrei dessa cena, assim, da que a Marifona ainda não estuda, né? Então, me lembro Sim, disso, assim. sim. E isso é de extrema importância. Uhum. Agora, ô Cício, uma coisa também que apareceu uma questão com relação a como fazer a rotina da criança, né? Como trabalhar essa rotina, como criar a rotina. Então, eu acho legal da gente falar sobre isso aqui, Sim. sabe? De como Ó, criar essa rotina. E aí, até eu vou falar um pouquinho sobre isso e eu gostaria até que você desse exemplos de como é a rotina de vocês. uhum. Até pra gente, né, trocar ideia e tal. Então, assim, para poder construir uma rotina, gente, é muito importante, claro, sempre trazer a criança para junto, para perto, né, do que está sendo feito. Não é simplesmente fazer uma rotina e impor a criança. Não é simplesmente você planejar uma rotina, colocar numa agenda e falar assim, eu vou fazer isso aqui, vou enquadrar o meu filho nisso tudo aqui. A criança ela tem que ser participativa o tempo todo, principalmente para crianças maiores. Então, a partir do momento que a criança já entende o que é uma rotina, você tem que trabalhar com ela de forma que ela participe de tudo, do processo, da construção da rotina, porque fica mais significativo para ela. A partir do momento que ela participe, que ela tem, né, a voz, que ela pode opinar Uhum. por algo, ela se sente mais importante também nesse processo. Verdade. Então, exatamente. Então, assim, para construir, né, uma rotina junto com a criança, para crianças maiorzinhas que já sabem escrever, eu recomendo muito usar aqueles quadros, né, que pode escrever com canetinha, depois pode apagar, para deixar visível para a criança. A criança tem que visualizar. Então, ter um quadro de rotinas é bem legal. É uma proposta bem interessante. Você pode usar esse quadro, né, que dá para a criança escrever com Uhum. canetinha, ou então um outro quadro que você tenha. Um outro quadro que eu acho legal é aquele do imã, né, que é tipo um quadro para fotos. Você pode ir Uhum. colocando vários ímãs e pregando vários post-its, ou então alguns papéis enfeitadinhos, coloridinhos, e criar a rotina com a criança. De segunda a domingo, todos os dias da semana, né? O ideal é criar da semana toda. Para a criança poder visualizar como vai ser a semana dela, o que ela vai ter para fazer amanhã, o que ela vai fazer no final de semana, tá? Então, trabalhar com a criança dessa forma. E aí, escrever junto com ela. Olha, filho, a primeira coisa que a gente vai fazer de manhã é acordar e fazer uma oração, ou a gente vai acordar e vai, sei lá, tomar um banho, vai tomar o café da manhã. Coloca tudo, é tudo mesmo, gente. Eu falo até escovar o dente, sabe? Até um café, o lanche da tarde, o momento do brincar. Coloca, ó, agora vai ser o momento de brincar. Do que você vai querer brincar hoje, nesse dia ou no outro. Propor brincadeiras diferentes para a criança também, estimular, né, que ela crie algo. Então, assim, fazer essa rotina junto com a criança vai ser muito significativo para ela. E ter o envolvimento da família também ao seguir a rotina, não é só na hora de construir. Eu Sim. acho que durante todo o processo a família tem que estar toda envolvida, né?
A família tem que estar toda junta, unida mesmo, com o mesmo propósito, né? Por quê? Senão a criança vai se sentir assim, mas por que eu tenho que seguir a rotina se os meus pais não precisam seguir a rotina também? Ou se meu irmão também não precisa seguir essa rotina, por que a rotina é só minha? Ele vai sentir como se fosse uma imposição. Então, a rotina, para dar certo, tem que ter o apoio da família. A criança precisa, né, ter esse apoio. Então, todos fazendo junto a rotina ali, e estimulando, é o que eu falo, né? Os pais são espelho da criança, a criança vai refletir exatamente aquilo que ela vê e aquilo que ela aprende. Então, a partir do momento que você é exemplo para o seu filho, ele vai seguir tranquilamente. A gente muitas vezes vê a criança reclamando muito da rotina, porque é difícil, eu não quero seguir essa rotina, a rotina, é muito chato fazer isso, muito chato fazer aquilo, mas a partir do momento que você faz, para ela vai ser um hábito natural, um hábito normal, né? De ser cumprido. A Lívia comentou aqui, o meu fez 7 anos e até hoje eu não consegui ter uma rotina com ele. O que eu, na minha humilde opinião, sugiro, né? Até para todo mundo que tá aí, isso que a Paula falou, gente, eu vou fazer aqui também. Na outra live, a Paula me deixou a missão de fazer o pote da gratidão com a Maria Flor. É mesmo. Ficou lindo. Ficou, né? Tava ali parado, assim, né? Porque a gente às vezes esquece. Então, assim, eu vou falar rapidinho que nosso tempo tá acabando de novo. Já? E sim, gente, passem esse quadro da rotina. Eu tenho aqui aquele para criança que é diferente. Aquele mais para neném, assim, né? Das coisas que tem que fazer, de ganhar incentivo e tal. Isso que a Paula falou, tem muito exemplo no Google. Esse aqui, meu assessor trouxe ele aqui para mim, o meu pai. Sim. Ele é diferente, tá, gente? Esse que a Paula falou, dei uma olhada no Google e para criança, daqui a pouco tem imagens de crianças. É verdade. Isso. Eu queria falar. Eu falei só para os maiores, mas na cabeça também tava para falar para os menores. E a gente acaba. Só pegar essa imagem. Para os menores, exatamente, trabalhar com imagens, né? Você pode imprimir as imagens coloridas. Imagem de uma criança escovando dente, imagem de um prato de comida. E aí vai colocando ali, junto com a criança. Ou então, se a criança já consegue desenhar, talvez ela não consiga escrever, mas ela consegue desenhar, né? E aí ela pode desenhar. Para ela vai ser muito mais significativo, né? Ter ali um desenho dela. É o que eu vou fazer agora. E aí você pode escrever também junto, né? Para depois ir falando junto com a criança. Esse exemplo dos pais também funciona muito na alimentação. Funciona tudo, gente. Sim. É exemplo para tudo. Para rotina, para alimentação, para dormir. Para dormir. Tudo, gente, tudo. Aí, tem uma tarefinha aí pra gente, então, fazer, que a Paula deu Sim, o quadro de rotinas. Ele é muito importante. Se vocês fizerem, postem foto, marquem a gente, que eu vou adorar ver que o que a gente tá falando aqui na live tá fazendo sentido real aí na casa de vocês. Eu tenho certeza que a Paula também. Com certeza. Então... Com certeza. A live, sim, vai ficar salva no IGTV, tá? Isso. Outro recadinho que eu tenho, dei uma olhada lá no Instagram da Paula, ela dá várias dicas de inteligência emocional, de rotina, de mil coisas que eu também não sabia, e outras vezes a gente sabe, e lendo a gente aprende. Exatamente. Tinha outra coisa pra falar pra vocês, agora esqueci. Encaminhem a live. Encaminhem essa live para as amigas de vocês. Alguma coisa. Compartilhem. E obrigado. Muito obrigado por estarem aqui com a gente, né, Paula, nesse domingo à noite. Mais de uma série de lives. Se vocês quiserem mais lives, já deixa aí que eu já peço pra Paula, eu já uso vocês. Com certeza. A gente combina. Sem problemas. E, Paula, obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Disponibilidade, pelo carinho, pelas ideias. Ela manda tanto áudio, gente, com tanta ideia, vocês não têm noção. Ela é, assim, incrível. Então, obrigada. De coração mesmo, de coração. Não te conheço pessoalmente. Obrigada. Se eu puder, com certeza eu vou pra aí. Com certeza. Com certeza. Isso aí a gente vai combinar. Deixa passar a pandemia. Com certeza. Gente. Muito obrigada, Cici. Obrigada a todos. Organizem a rotina de vocês. Organizem a rotina. Gente, amanhã é segunda-feira, hein? Segunda-feira não é um dia ruim, é um dia bom pra começar tudo. Então vamos lá. Exatamente. Tá? E a Ana Liz não acordou. Eu tô feliz. E vai dar certo. Tá. Beijo, gente. Beijo. Boa noite. Beijo. Obrigado. Tchau.